Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma live do Impulso Emerge. Eu sou o Rafael Rodrigues, fundador do Impulso Emerge. E hoje eu vou conversar com uma convidada super especial, a Magali Lopes, uma querida amiga, que a gente vai conversar sobre... A gente vai refletir um pouco, né, sobre a nova ordem organizacional. O tema da live hoje é esse, refletindo sobre a nova ordem organizacional. Sejam bem-vindos, bem-vindas, vamos chegando. Daqui a pouquinho a Magali vai estar com a gente. Então, esperando a Magali chegar. Opa, Magali já chegou aqui. Maga, se você puder pedir para eu te aceitar, fica mais fácil. Você pede para entrar na live e aí eu te convido. Isso. Já vou colocar a Magali aqui para a gente já ir começando a conversa, que assim a gente não perde tempo. Vamos lá. Olha ela aí. Estou aqui. Oi, Maga Tudo querida, bem? tudo bem? Tudo bem, Rafa? E você? Tudo bom? Nossa, quanto tempo que eu não te vejo, tá com cabelos diferentes. Cabelão, morena. Que legal, cara. Puxa vida, que saudade de você. Nossa, que delícia. Pois é, pois é. Estou curtindo essas coisas de live para matar a saudade. É uma boa forma, né, da gente encontrar Não com é? os amigos, né, e compartilhar um pouco de uma boa prosa, né, com mais pessoas, né? É bom demais. É verdade, é verdade, é verdade. Muito feliz. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, pela consideração. Fiquei super feliz. Poxa, que bom. O pessoal tá chegando aos pouquinhos. Uhum. A Ju Bernardo já está falando aqui, que dupla, dois queridos. Ela que é uma querida. Ai, Ju, que saudade! É, muito legal. Que legal. Ó, eu não vou te chamar de Magali, não, eu vou te chamar de Maga, porque é assim que eu sou acostumado. E se eu tiver que ficar pensando para chamar seu nome, eu não vou conseguir, não. Não tem problema, não tem problema. Pode me chamar de Maga, Magá, Magrela. Magrela. É, Magrela eu não conhecia, esse é bom, esse é bom. Tive vários apelidos ao longo da vida. É Isso muito é, engraçado. eu também, você sabe que eu também tive, eu fico pensando aqui, eu acho que são pessoas que têm muitos relacionamentos, muitos grupos de amigos, né? O povo resolve botar apelido, né? É verdade, Rafa, verdade. É, Mas o Rafa é forte, né? Todo mundo te conhece como é, Rafa. mas eu já tive vários, eu tive outros apelidos. Quando eu era pequeno, eu fazia natação, e aí tinham vários Rafaéis, né? Que eu acho que eu sou de uma geração que tem muitos Rafaéis, né? E eu era o único com PH. Aí, obviamente, meu apelido ficou como? PH. Aí tem uma galerinha da natação que só me chama de PH, por exemplo, né? Das antigas. Muito criativo, né? Por Nossa, sinal, super, muito né? criativo. Super criativo. Né? Maga, vamos lá. Nossa, estou super feliz de te receber aqui nessa live. A gente tem feito lives desde fevereiro. Foi uma feliz coincidência, assim. A gente começou a fazer, antes do carnaval, lives como uma estratégia de comunicação. E acabou que veio a quarentena e acabou engrossando o caldo, né, das lives, né? E eu já perdi a conta de quantas a gente já fez. A gente tem feito toda segunda. E a gente tem alternado, né, pessoas que fizeram o Emerge Você, como você, né, para contar um pouquinho
dessa história, né? Saber o que você anda fazendo e compartilhar os seus assuntos, né? Que por acaso são assuntos muito parecidos com o do Impulso Emerge. A gente trabalha nesse mesmo universo, que é muito bom, né? E a gente tem compartilhado com pessoas do mesmo universo, né? E a gente tem também, às vezes, convidado pessoas de fora dessa rede, mas que têm trazido algumas reflexões muito legais, né? E eu acho que essa conversa de hoje vai ser muito boa, que a gente vai poder falar um pouquinho como que a gente está percebendo as organizações, né, que é um ambiente que a gente atua bastante, né, como que a gente está percebendo a evolução, né, o que a gente está percebendo de aprendizados, o que a gente tem percebido de realmente mudanças, né, na forma de fazer, no que acreditam, né, e etc. Eu acho que a gente é muito privilegiado nesse sentido, né, de estar junto com essas organizações que na minha opinião, tem um potencial gigante de transformar a sociedade que a gente vive, né, as organizações de uma maneira geral, né. Então eu queria começar, para a gente ir aquecendo os tamborins, assim, né, contando que a gente se conheceu em 2017, talvez, 16 ou 17. Acho que 16, né, Raul? 16, isso. 16, é. E eu lembro de você chegando lá no Emerge Você, lá no Centro Paulus. Quem nos apresentou, acho que foi a Fernanda, né? Foi. Fernanda Abrantes. Fernanda Abrantes, que é sua sócia na EIT, né? Esteve aqui com a gente há algumas lives atrás. E na época você trabalhava na Ferolab, né, que é uma das maiores consultorias de desenvolvimento humano e organizacional do Brasil, da qual eu era um consultor associado, né? E aí foi uma feliz coincidência, assim, da gente bater o papo. E aí, pois, quando eu conheci a Maga, essa mulher, né, essa baita executiva, né, uma mulher muito cheia de si, uma mulher forte pra caramba, mas que estava num momento de virada de vida, né, querendo estruturar novos caminhos depois de uma trajetória muito bonita como executiva, tanto de empresas, né, como depois indo para a consultoria e também apoiando as empresas nesse trabalho de desenvolvimento, né. E eu me sinto muito privilegiado, assim, de ter podido te apoiar naquele momento que você estava revendo algumas coisas, né, e tudo mais. Então, eu queria começar por aí, talvez você se apresentando, né? Eu não vou te apresentar, não. Você que vai se apresentar, contando um pouquinho de você, né? O que você fez no passado e o que você anda fazendo por agora. Tá bom. Então, eu quando quando eu fiz o Emerge, eu estava bem naquele momento de transição mesmo. E foi uma transição que não foi pensada assim antes, ai, como eu quero fazer transição. Aconteceu. E aconteceu muito porque eu sou psicóloga, né? Eu fiz psicologia na faculdade e eu sempre gostei muito de organizacional. Sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então eu fui para organizacional. Comecei minha carreira como estagiária de RH. Então, passei por recrutamento e seleção, passei por treinamento, passei por desenvolvimento, passei por business partners da China, Índia, Estados Unidos. Eu cresci muito, né, nesse lugar de recursos humanos, todos os subprocessos, olhar tudo isso. Então, eu fiz uma carreira muito, muito legal, assim, eu digo, bem sólida até. Só que em 2012, no final de 2012, eu e meu marido, a gente quis fazer um sabático. E aí, em 2013, a gente foi para a África não, para a Ásia e para a Oceania. E ali eu refleti o que eu queria quando eu voltasse, né? Então, o que eu quero fazer da minha carreira? E aí eu decidi que eu queria trabalhar com desenvolvimento, que era o que eu mais gostava. E nesse processo eu voltei, queria ser consultora. A Dani Russo, que está aqui, ela me entrevistou e me contratou, né? Na verdade, ela me indicou para uma vaga internamente, e aí eu entrei nessa consultoria que você falou, na Ferolab, foi uma grande escola para mim. E ali, no sabático, eu decidi que eu queria fazer uma conversa, assim, também quero estudar. O que eu vou estudar quando eu voltar, né?
E aí eu falei, bom, vou fazer esse curso de coaching aí para ver o que que é. Mas não era uma coisa, assim, um desejo. Ai, quero ser coach, quero trabalhar como facilitadora de diálogos, quero, né? Nada disso. Era realmente algo que eu tinha desejo de conhecer mais. E aí eu fui fazer um Ô, curso. Maga, peraí. Eu vou ter que te interromper, que você não vai passar tão rápido por isso, não. Conta um pouquinho mais como foi essa experiência do sabático. Porque, poxa, Ah, tá bom. você ficou, sei lá, um ano no sabático, não sei, e viajando por países tão incríveis, assim. O que aconteceu com você durante esse tempo de estar explorando novas culturas, de ter parado um pouco de trabalhar? Me conta um pouco isso. Então, o sabático, ele na verdade, acho que ele surgiu no nosso coração, no meu e no do Renato, do meu marido, muito como um desejo de assim, vamos passar um tempo fora, mais do que férias, né? A gente sempre gostou de viajar, mas vamos passar um tempo fora, mais do que férias. E aí, num determinado momento, a gente estava conversando e falou, Maga, o que que nos impede de fazer realizar o nosso sonho? E a gente chegou à conclusão que nada nos impedia. Então, vamos fazer. Vão para onde? Vão para a Oceania, porque a Oceania é longe demais para passar férias, é caro demais. Então, assim, vamos para um lugar bem longe. Eu falei, Uhum. ótimo, então a gente vai para a Oceania, mas a gente vai também para a Ásia, porque eu tinha muita vontade de conhecer os países todos que, né, que a gente sempre via na televisão, via nas coisas, mas eu não conhecia ainda, né? Conheci um pouco da Ásia, conhecia a China, mas não conhecia a Tailândia, Indonésia, Laos, Camboja, Vietnã, nada disso. E aí foi quando a gente decidiu ir para a Austrália primeiro, para ele fazer um curso, eu fazer um curso. Eu queria tirar o IELTS, que era uma certificação de inglês, né? Para fazer um curso fora tal. E a gente acabou indo para a Austrália. A Austrália era um país que a gente queria conhecer e a gente ficou na Austrália uns 3 meses e depois a gente pegou a mochila e fomos fazer vários países da Ásia, né? E eu digo que assim foi um grande divisor de águas assim na vida, porque você tem uma experiência de viver um ano fora, né? E não é viver assim um ano vou trabalhar, de viver mesmo assim, viver fazer o que você quiser do seu tempo. Essa que é a verdade. Isso para mim foi algo muito fora da caixa, porque eu demorei, por exemplo, eu demorei um mês para eu entender que eu podia fazer o que eu quisesse Olha do que meu legal. tempo. Você fica tão E eu não. aprisionada, né, naquele jeito tão formatado, e de repente você fala, nossa, eu sou dona do meu Nossa, destino. Rafa, eu juro assim, ó, um mês eu não sabia o que me irritava. O pássaro que piava durante o dia me irritava. O ônibus que chegava no trem, que chegava na hora, me irritava. Tudo que acontecia me irritava. Mas não era, porque eu estava fora do meu padrão, né? Então, Uhum. assim, eu ficava me julgando. Nossa, eu vou tomar esse café que custa US$ 5. Como assim eu vou tomar? Eu não estou ganhando nada, não estou trabalhando. Então, eu lutei contra várias histórias que eu me contei ao longo da vida para eu poder curtir algo que era o que eu estava querendo, né? Então, Uhum. assim, foi um exercício de é, de muito desapego, de muita reflexão sobre o que é a vida, de muita reflexão sobre os meus valores, de muita vulnerabilidade, assim, de me ver num lugar assim totalmente desconfortável, totalmente fora da minha zona. E não é que era ruim, era muito bom, mas, né, tinha esse contexto. Então a gente curtiu muito a Austrália, a gente viveu assim, eu digo que a gente teve uma experiência de curto prazo, mas como expatriados, vamos chamar assim, porque a gente fez muitas amizades com brasileiros lá, a gente foi super acolhido por uma família super amada, assim. Depois a gente foi viver mesmo a dois no centro da cidade de Melbourne, a gente foi para Melbourne primeiro. E aí, quando a gente pegou a mochila para fazer, a gente começou pela Indochina, né?
Então, a gente começou ali por Laos, Camboja, Vietnã, Tailândia e tal. Aí foi um despir, assim, de conhecer realidades diferentes, conhecer histórias diferentes, conhecer estilos de vida diferentes. Aí foi um banho de cultura, um banho de... foi uma... Aí foi assim, um privilégio que esses dias mesmo estava lembrando aqui é engraçado que você vive uma coisa tão intensa que parece que você vai decantando as coisas da viagem ao longo da vida, assim. Tem coisas que eu tô me dando conta agora, assim, sabe? Eu ia te perguntar justamente isso, assim, como que o que que você aprendeu nessa viagem que te ajudam a ser a facilitadora, a consultora que você é hoje, que interage, né, com tantas culturas organizacionais diferentes, que ajuda as pessoas a se perceberem, né, a olharem questões. Como é que você acha que fez que é essa ponte, né, da tua vivência lá atrás e do que você é hoje e o que você oferece para os seus clientes? Bom, a primeira coisa é que não existe certo ou errado, né? Então, você visita um país como um Vietnã, que tem uma história, né, de guerra, tal, não sei o quê. E aí você visita o Camboja, que tem uma outra história de uma guerra civil e tudo mais, e com pessoas... E aí você olha para a vida, você fala, cara, a vida é muito simples, né? A gente que complica muitas vezes. Uhum. Mas não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que é possível para a pessoa. Tem aquilo que é o que ela vive, aquilo que ela aprende, aquilo que ela... A história que é contada para ela. Então, eu acho que me coloca num lugar de poder enxergar as multiformes da vida, sabe? As multiformas da vida, a multiforma de ser indivíduo. Uhum. Então, é muito gratificante. Agora, deixa eu te contar uma coisa que eu acho que... Eu não sei se eu conto muito isso, mas eu quero te contar, que eu acho que vai ser bem legal. Conta, muito bom. Tive a oportunidade, durante o sabático, eu disse que a gente fez inúmeras viagens, né? A gente fez viagem a dois, a gente fez viagem com grupo, a gente fez viagem com dupla, a gente fez viagem de moto, de trem, de carro, de ônibus, em cima do comboio, de caminhão, a gente fez viagem de tudo quanto é tipo. Mas teve uma viagem que foi poder fazer um trabalho voluntário no Camboja, Olha, que assim foi muito especial. nossa, Primeiro que eu não a sabia história disso. eu não sei porque, eu não sei. Enfim, né? Que bom que a gente está podendo contar aqui. Mas o Camboja, eu sabia muito pouco do Camboja. Sabia quase nada, na verdade. Sabia que era o Camboja, Camboja. Ponto. E quando eu fui para lá, eu fui conhecer a história. E eu fui entender o que foi aquele país, o que é aquele país. E eu quis fazer um trabalho voluntário, me juntei a um grupo de uma igreja australiana, batista australiana, e eu quis realmente ir para as vilas, né? Os villages que para conhecer, para estar com as crianças, para oferecer o meu tempo. Então eu ficava ajudando enquanto tinha o trabalho social, estava acontecendo, eu ajudava com as crianças, ajudava na distribuição, ajudava até assim a dar aula de inglês, sabe? Essas coisas. Então, e foi muito especial. Foi muito especial, porque eu vi o quanto que esse povo é um povo sofrido, tem uma história, né, de sofrimento, mas o quanto que é simplicidade, a beleza da simplicidade, sabe? A beleza Sim. do simples, a beleza de ter prazer na vida, independentemente daquilo que eu tenho. Então, o valor não é você ganhar tanto, é você ter uma galinha, sabe? Que possa botar ovos, ter um poço na tua casa. E aí você começa a ver, você fala assim, cara, eu sou muito privilegiada, né? Sou muito privilegiada. Então,
Foi uma viagem muito incrível, assim. Você sabe, Foi... você está trazendo uma coisa que a gente tem em comum, assim, eu tive também experiência de trabalho voluntário, né, na época da faculdade, aqui no Brasil e com alguma coisinha fora, na IESEC. Claro, é diferente um pouco da sua, mas, de qualquer forma, acho que tem um ponto em comum que é a questão do autoconhecimento, né, como que uma experiência de trabalho voluntário, né, nos ajuda a entender muito sobre quem nós somos e, mais do que isso, a nossa relação com o mundo, né, com os outros, com as pessoas, o nosso tamanho, né, e o que a gente realmente gosta de fazer, porque eu acho que a gente baixa a nossa guarda geral, né, quando a gente faz um trabalho voluntário, ainda mais numa causa nobre, né, como essa, de trabalhar com crianças, trabalhar com desenvolvimento, enfim, qualquer que seja, né, geralmente você é você 100%. E ali você descobre muito sobre você, né? Então, quem tem a oportunidade de fazer em algum período da vida um trabalho voluntário é uma escola, né? Muito Super bom. indico, e assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e realmente movimenta muito, assim, sabe? Me movimenta muito, me traz muita consciência sobre a vida, sobre as coisas da vida, o que eu tenho que valorizar, o que não, enfim. Mas foi E aí muito você chegou incrível, aqui no sabático foi Brasil, incrível. você chegou de volta, entrou, resolveu estudar coaching, e foi aí que eu Aí te eu fui para interrompi. consultoria. Fui para consultoria, então, fui para consultoria e aí fui fazer um curso de coaching, mas era um curso, não era uma coisa que eu queria montar um negócio, que eu queria me associar, que eu queria mudar de vida. Era um curso. E eu me apaixonei. Eu falei, cara, eu quero fazer isso da vida, né? E óbvio que assim, eu digo que eu paguei por um curso e levei três, né? Levei três coisas muito importantes da minha vida, né? Primeiro, a minha formação, que eu acho que é uma formação super sólida, super respeitada e super. Foi muito bom ter feito esse curso. Depois eu digo, foram amigos para a vida, né? E sócios, parceiros, que a gente criar uma coisa que é tão única, tão especial, tão diferente, tão de tanta troca, de tanta conexão. E, e depois, por último, eu digo que é assim, fez eu achar uma outra profissão, né? Então, assim, eu mudei de carreira porque eu amei esse lugar do que é ser coach, do que é ser facilitadora de diálogos. E foi muito especial, porque aí nesse momento eu já tinha também conhecido um outro método que eu trabalho bastante, que é trabalhar com grupos pequenos através de perguntas para resolver problemas. E aí esse negócio começou a tomar muito meu coração. E aí não Que teve é o jeito. Action Aí Learning, né? Que você está é o falando, Action né? O Learning, Action Learning. exatamente. E aí esse negócio começou a tomar meu coração junto com o coach. A Eight já ganhou vida, né? Nasceu. E aí eu comecei a ficar nessa coisa do tipo, o que que eu quero, o que que eu não quero. E aí eu falei, gente, o que meu coração tá mandando eu fazer? Que nem Belchior, né? Do tipo, eu quero o que a alma deseja. E minha alma desejava empreender a Eight junto com os meus parceiros. Então, aí eu fui empreender a Eight e fazer o que eu faço hoje, né? Facilitar diálogos, trabalhar com conversas transformadoras e colocar toda a minha criatividade, todo o meu saber, todo o meu não saber também à disposição das empresas e das pessoas, né? Então, foi muito especial, assim, essa transição, que foi uma transição não planejada, não. Foi uma coisa que aconteceu, né? E eu digo que são os chamados da vida que a gente aceita. A gente ouve, mas para aceitar tem que ouvir, né? Tem que ouvir. Tem que ouvir. Tem. Demorou um E pouquinho aí, até, assim. Pode não, falar. fala, desculpa. Eu que te Então, interrompi. até demorou um Demorou um pouquinho até. pouquinho. Eu vi o Henrico entrando aqui, porque eu lembro bem, assim, eu ainda estava na Ferolab, né? E a IT já estava ali, começando a acontecer, e eu muito indecisa. Eu lembro que eu estava de férias em Madrid com meu marido, e eu falei, olha, vou voltar de férias e vou pedir as contas.
E aí ele pegou e falou assim, mas você vai fazer o quê? Eu falei assim, vou fazer coaching. Aí ele falou assim, tá, mas qual que é o seu plano? Eu falei, meu plano é fazer coaching. Tá, mas quanto você vai ganhar? Eu falei, eu não tô trabalhando para ganhar dinheiro. Aí ele pegou e falou assim, eu não concordo. E aí eu lembro que eu fiquei puta da vida. Conheço essa figura bem, conheço essa figura bem. Muito brava, você não me apoia. E aí eu falei assim, tá bom, vou fazer um plano. E aí eu chamei o Henrico entrou aqui. Eu falei, Henrico, como é que faz o plano? Muito bom, e aí Henrico. ele começou a me fazer perguntas, é meu consultor até hoje. Muito bom. Sempre bom ter um cara de finanças Que eu me conheci ajudando, no né? Emerge. Eu Isso, conheci no eu Emerge. sei, eu sei. Grande Os Henrico, um presentes do abraço. Emerge. Aliás, a Cris Vicchiato entrou aqui também, já mandou beijos. A galera toda aqui. Então, eu vou ter que te fazer essa pergunta, né? O que que o Emerge contribuiu para essa história, assim, né? Queria ouvir um pouquinho, assim, o que que esse processo, né, que a gente ofereceu para você te ajudou? Porque eu sei que você já vinha num processo de tomada de decisão, já tinha tomado algumas decisões e tudo mais, mas de que forma que você acha que o Emerge deu, talvez, uma ajuda, sei lá, enfim. Então, eu já vinha de um processo de reflexão bastante grande, né? O que eu acho que o Emerge me trouxe foi uma constatação do caminho que eu queria seguir. Então, assim, eu fiquei bem feliz, assim, acho que o desenho do Emerge, né? Essa coisa de olhar para o passado, olhar para o presente, ele te traz, e para o futuro, né? Ele te traz muita consciência sobre vários aspectos da sua vida. Então, onde que está na sua vida esse lugar que você quer, que você acha que você quer construir? Na verdade, ele já está sendo construído ou pode já estar sendo construído há mais tempo, né? Então, eu acho que o Emerge, ele me trouxe essa constatação, sabe? Os exercícios. Eu lembro bem de alguns exercícios que ficou muito gravado, assim, essa coisa da troca, de receber o feedback, de trazer. Me trouxe muita consciência sobre várias coisas, né? Então, o Emerge, para mim, ele esteve muito nesse lugar de constatação e muito nesse lugar muito mais tempo do que o que eu posso imaginar, sabe? Então, Uhum. assim, esse lugar do empreender, esse lugar do criar, esse lugar da coragem de se lançar, tá mais tempo da minha vida. Então, assim, vai, sabe? Vai, lança-se, porque já tá aí, né? Então, eu acho que ele tem esse lugar. Fora as pessoas maravilhosas, né? Que entraram na minha vida, como o Henrique, por exemplo, a Cris Vick, que eu pude conhecer mais até lá, né? Então, assim, teve muitas pessoas bem especiais na minha turma. E eu acho que o jeito que o Emerge Você ele é constituído, ele tem essa beleza, né? Ele tem essa, essa sutileza que eu acho que é tão, tão legal, assim, sabe? Muito bom, muito obrigado. E a gente se esforça. E aí eu lembro do teu processo um pouco assim, eu lembro que eu te dava muito chute na bunda, assim, porque eu também achava que você já estava pronta para poder dar os passos, né? Mas você às vezes se sentia um pouco ainda insegura, né? E aí você precisava talvez de se assegurar de algumas coisas, né? Para poder dar um passo. Mas você deu lindamente, né? Lindamente, e tá construindo uma trajetória muito bonita e muito autêntica, né? E, e eu queria agora começar a te ouvir sobre essa nova ordem organizacional, porque você já trabalhava com consultoria, né? A Ferolab é uma empresa, apesar de você não ser sócia e tal, mas você estava ali numa posição executiva importante, já se relacionando com organizações que de alguma forma estavam buscando transformação, estavam buscando desenvolvimento, né? E é uma grande escola, né? Com várias ferramentas importantes, pessoas ali, grandes pensadores, né? E tal. Eu aprendi muito de estar parceiro deles durante um tempo. Imagino você estando lá, né, no olho do furacão. Mas aí, de repente, você resolve empreender com uma turma muito bacana, né? Que você conheceu no teu curso de coaching inicialmente, né? Lá no Ecossocial, né?
e depois foram juntando outras pessoas de vários lugares e tal, e de repente você começa a ter os seus clientes, né? Tanto clientes política também, né, de processos de consultoria, de facilitação e tudo mais, né? E aí o que você começa a perceber assim, né, nessa relação de demandas, né? O que você começou a perceber e principalmente nos últimos tempos, né? Qual que é a tua percepção assim do que tem se colocado que as organizações parecem que estão despertando para coisas ou não? O que tem surgido de novo? Talvez vai definitivamente colocar as organizações, vai ser meio que um divisor de águas, né? Tudo isso que está acontecendo no mundo, e eu diria para organizações de uma forma muito contundente. O que você tem percebido nessa história toda? Então, Rafa, falar desse momento não é uma coisa que é igual se você estivesse me perguntando, fazendo a mesma pergunta há 4 meses atrás, né? Quase 5 meses atrás. Porque o que a gente está vivendo é algo sem precedentes mesmo, né? Então, isso exige e faz com que as organizações se coloquem no outro lugar. Realmente, assim, é engraçado, eu vi um post hoje que falava assim, nossa, como é que eu me sinto... Não, dá trabalho viver numa mudança de história, alguma coisa assim. O que a gente está vivendo é uma coisa que vai ficar escrita nos livros de história, né? Uhum. Porque não é uma coisa trivial. Isso faz com que a gente precise rever o que a gente está vivendo e como nós estamos vivendo. Eu digo que assim, é uma grande oportunidade que a nossa geração, está vivendo e enfrentando para conseguir fazer diferente aquilo que a gente já fazia antes. Então, assim, como é que a gente pode fazer diferente aquilo que a gente estava na nossa vida, né? Então, não é diferente para as organizações. Então, o que eu vejo, tentando responder um pouco esse lugar, assim, a gente está vivendo um momento em que as organizações né? Elas nem ainda estão se reinventando, elas estão vivendo a turbulência. Então, a gente está vivendo ainda, a gente está talvez terminando o tsunami, né? E a gente vai, então, depois que o tsunami acabar, a gente vai pegar né, ver que telhado que saiu da casa, ver que árvore que caiu, ver que não sei o quê, tanto de lama que tem no chão e tudo mais. Mas a gente ainda não sabe qual é eu digo que, assim, o resultado de tudo que a gente está vivendo, a gente ainda não consegue mensurar. Com certeza. A gente vai começar a mensurar daqui a pouco. O que eu posso te dizer é, para mim, essa é uma excelente oportunidade de fazer mudança e fazer mudança olhando para as pessoas, olhando para o capital humano, olhando para aquilo que de fato vai ter importância e que vai aportar valor para as empresas. Então, quando eu vejo... Esse ponto que você está trazendo, eu acho muito importante, que é muito interessante, né? Assim, acho que tanto você quanto eu, a gente no Emerge, vocês na Age, a gente está encontrando organizações, imagino, com vários olhares para isso, né? Eu tenho conversado com algumas que, de fato, estão com vontade de apreciar o que há de mais humano nisso que está acontecendo com as pessoas que trabalham nessas organizações. Então, essas organizações elas estão começando a se sensibilizar e entender que não adianta só ficar equilibrando os pratinhos sem, às vezes, fazer perguntas simples para as pessoas do tipo, como que você está se sentindo? Você está com medo de quê? Sabe, de acolher, porque está todo mundo num estado completamente diferente, né? E acolher isso é de uma sensibilidade importante. Então, tem algumas organizações que estão fazendo isso, e aí, quando você faz isso de verdade, você acaba gerando vários efeitos relacionais dentro da organização que vão impactar na forma como você toma decisão, na forma como as equipes se relacionam, na forma como você olha para resultado, enfim.
né? Imagino que você... Mas, por um outro lado, tem organizações que ainda não se despertaram para isso. Isso é uma coisa que chama a minha atenção. Algumas, elas estão fazendo a roda girar. Então, assim, o nível de trabalho aumentou, as pessoas acabam ficando mais estressadas e, às vezes, elas não sabem por quê. O pessoal está em casa, não sei o quê. E não houve uma acolhida, né? Não houve um momento de perguntar assim, gente, está tudo bem? O que vocês estão precisando de fato? Será que o ritmo está bom? Será, né? Então, eu tenho visto esses dois mundos acontecer. Não sei como é que você está olhando para isso. Eu acho que tem uma transição acontecendo, né? Como toda transição. Se você faz uma mudança na sua casa, por exemplo, você vai mexer, você vai ter os móveis que você vai ter que tirar, você vai ter que ter, né, a limpeza que você vai ter que programar. Então, assim, tem uma coisa que é o processo mesmo, que é um processo de transição, né? E eu acho, Rafa, que o que a gente está vivendo é muito, muito complexo. Então, a gente está falando, assim, de uma mudança... não é só uma crise do Covid, né, da questão da quarentena, que mudou a vida de todo mundo. É uma crise social. A gente está vivendo uma crise social séria no Brasil, né? Gente realmente passando muita necessidade. É uma crise política. A que a gente está vivendo no Brasil é uma crise séria política, né? Uhum. E não vamos nem entrar nesse mérito aqui. A gente está vivendo uma crise ambiental, a gente teve até tornado, a gente teve não sei o quê. Então, assim, a gente está vivendo uma série de coisas. A crise que a gente está vivendo, que a gente viu nos Estados Unidos e que a gente está vendo aqui em relação a essa questão da diversidade, do movimento, né, Black Lives Matter e tudo mais, também diz muito sobre esse momento que nós estamos vivendo, do mundo. O que eu penso, tá? A gente não vai sair igual. A gente não vai ficar igual. Algumas pessoas vão sofrer mais, mentalmente, psicologicamente, psicossocialmente falando, algumas pessoas vão sofrer mais. E isso é a sociedade está em evolução, a sociedade está vivendo isso, está criando novos padrões, novas normas, ok, mas a gente vai viver isso. O que acontece é que as empresas, elas são reflexos da sociedade. Então, assim, se as empresas não começarem a olhar para tudo isso que está acontecendo, é inevitável. A gente vai começar a ter mais afastamento, a gente vai começar a ter mais questões de doenças mentais acontecendo, a gente vai começar a ter pessoas mais... número de suicídios, número de pessoas doentes mesmo. Então, assim, é muito importante que a gente olhe para isso, porque é o momento da gente olhar e ver como é que a gente pode fazer uma gestão, como é que a gente pode criar novas políticas e olhar para a nossa cultura desse lugar de considerar as relações sociais, as conexões, de considerar o humano, né? Com outra qualidade. Então, mas eu concordo. Ainda é um processo de transição. Uhum. Como todo processo de transição, mesmo as empresas que já estão mais abertas, hoje mesmo eu estava com um grupo de diretores de uma grande indústria, né? E com o presidente dessa empresa, e ele falava assim, esse presidente, ele falava assim, poxa vida, eu estou conseguindo perceber que eu preciso desacelerar. Olha! Preciso. Eu sei que eu sou muito ansioso e eu estou conseguindo ver com mais clareza agora. E a gente está trabalhando com ele nessa questão da autoconsciência, essa questão do tipo, não adianta você falar para o seu colaborador que ele precisa olhar para a equipe, que ele precisa escutar mais, que ele precisa ter mais empatia, se você não faz isso, né? Uhum. Então, eu acho que tem esse lugar, Rafa, e acho que tem esse lugar de pensar para além dos nossos portões. Uhum. Além. Eu acho que o mundo está pedindo isso. Tipo... Porque tem uma pergunta, né, que eu sempre faço para as organizações, é bom você estar falando isso, que para mim é a pergunta que não quer calar sempre, e eu faço essa provocação que parece banal, mas ela é, na minha opinião, muito importante, que é assim, afinal de contas, para que empresa existe? Né? Para que empresa existe? Né? As empresas, às vezes, elas perdem a consciência sobre isso,
sobre o verdadeiro motivo delas existirem, né? E aí eu sempre falo assim, cara, se você olhar para a história das empresas, do porquê que empresa existe, desde lá da Revolução Industrial, por que essa composição humana decidiu, né, se juntar para poder realizar, vem a partir de uma necessidade humana, de uma necessidade da sociedade. E aí a melhor forma que se encontrou para isso é juntar um grupo de pessoas que vai conseguir produzir, que vai conseguir realizar e entregar de forma um pouco mais contundente isso que a sociedade... Então, assim, é claro que eu estou simplificando uma conversa muito mais complexa, né? Mas no fundo, é isso, né? E se a empresa não entende, e não entende a conexão disso com o portão para fora, né? Que é o real valor da organização, que é isso que faz a organização ser duradoura, que isso que cria vínculo das pessoas quererem vir trabalhar, das pessoas quererem consumir, né? E etc., das pessoas quererem fornecer e assim por diante, né? Quando você perde conexão com isso, tudo vai por água abaixo. Eu acho que o que você está trazendo vale muito ouro, porque... E é um movimento, né, Maga, de muitos anos, na verdade, né, que a gente está chamando de um monte de coisa. Né? É uma crise ambiental, que aí vem o movimento da sustentabilidade, o movimento da qualidade de vida, o movimento do propósito, mas que no fundo, a gente está falando da mesma coisa. Né? No fundo, a gente está falando de rever os conceitos humanos, né, da qual as organizações estão inseridas, né? E eu concordo muito com você que agora a gente está vendo umas coisas que para mim são... Essa semana, acho que você escreveu um artigo há pouco tempo no LinkedIn sobre isso, e essa semana eu estava conversando com um amigo meu que por acaso falou da mesma coisa. Tá se criando diretorias e vice-presidências em grandes empresas falando de mindfulness, falando de coisas assim. Google, né? O Google tem hoje um curso sobre isso, tem uma vice-presidência de mindfulness, né? Que, assim, de alguma forma você fala assim, cara, tem alguma coisa mudando. Claro que tem uma perspectiva de mercado, eu sei que tem um monte de coisa, mas ao mesmo tempo tem um olhar para as pessoas que até então não tinha, de criar espaços onde as pessoas podem silenciar, onde as pessoas podem se conectar com a sua essência, né? E assim por diante. E eu acho que esses são exercícios, né? Eu vejo assim, não dá para a gente falar assim, uma empresa que tem uma história que vem da era industrial, falada, né? A era industrial, a Karina fala isso, né? Demorou 100 anos para ser chamada era industrial. Então, assim, como é que a gente faz para fazer essa transição de um jeito que a gente possa conseguir colher frutos dela, né? E a gente já tem exemplos disso. Então, assim, quando a gente fala de uma cultura mais humanizada, de uma relação, de valorizar as relações, as conexões e tudo mais, você vai falar assim, poxa, mas essa empresa aqui, ela valoriza pessoas. Valoriza mesmo. Mas como é que essa gestão, os líderes, por exemplo, eles fazem gestão das pessoas? Será que eles escutam de fato? Tem uma escuta que favorece esse lugar de conexão, que favorece as conexões humanas, que favorece esse espaço para eu poder falar, olha, eu não sei. Ou eu errei, cometi um erro aqui, olha, preciso de ajuda. Uhum. Ou até falar assim, gente, tem uma opinião diferente da de vocês, posso dar minha opinião? Então, assim, criar esse espaço oferece um lugar para as pessoas para correr riscos interpessoais. E a criatividade, ela vem daí. Uhum. E a gente vai ter Concordo que demais. pensar, a gente vai ter que pensar que quando eu abro esse espaço, quando eu crio essas oportunidades, quando eu gero quando eu sou um catalisador, né? Se o líder ele é um catalisador, um facilitador dessas relações todas, ele está ajudando o negócio. Uhum. Ele está ajudando o negócio a fazer produtividade criativa. A Bethânia Tanuri fala disso, né? Da criatividade estática, do jeito que eu sempre fiz, que eu vou continuar fazendo, eu vou tentar melhorar a produtividade, a eficiência, ou fazer uma produtividade criativa. Uhum. Então, para que a organização sobreviva a esse contexto todo que a gente está vivendo, de um jeito a ser, se reinventar e tudo mais,
ela precisa produzir nesse lugar da criatividade. Para fazer isso, você precisa de pessoas. E você está falando isso, me ocorre uma coisa, né? A gente tem a doce ilusão de que a gente tem controle sobre as coisas, que a gente tem controle, inclusive, sobre o saber. E, na verdade, né, o que você está trazendo é que a maior potência está entre as pessoas e não está com uma ou com outra. Né? E esse entre, ele só é possível quando a gente se disponibiliza para o outro, e o outro idem para você, que é bem disso que você está trazendo, né? E aí tem conflito positivo, né? A gente tem falado bastante sobre isso nas lives, assim. A gente acredita demais nisso, assim, né? O diálogo tem... para ter criatividade, para ter inovação, precisa ter conflito, precisam ter pensamentos diferentes, né? Para poder se chegar num pensamento que só seria possível com essas diferenças iniciais. Se todo mundo pensar igual... E aí fica uma coisa muito louca, a gente cansa de ouvir nas organizações, né? As organizações querem criatividade, querem inovação, querem pensar fora da caixa, mas você entra no ambiente, é todo mundo igual, todo mundo pensa igual, todo mundo formatadinho, não pode errar. Como é que tem criatividade? Não tem criatividade, não tem inovação, não tem potência. Então, tem que soltar, né? E quando você vai liberando isso, quando você vai entendendo e acreditando nisso, e aí tem a questão da confiança com o outro, né? Que precisa ser muito trabalhado, tudo isso, né? E o diálogo, né, Maga, que vocês trabalham brilhantemente lá na EIT, né? A questão do diálogo transformador que vocês falam, né? O diálogo e as perguntas, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, do poder das perguntas, das metodologias que você usa, né? Action Learning, Codev, que são metodologias super legais, assim, né? Que trazem bastante isso, né? Para a arena, né? Métodos que possibilitam boas perguntas, boas respostas, um ambiente de escuta ativa, né, onde as pessoas estão com muita presença. Então, fala um pouco sobre isso, que eu acho que isso tem a ver, né, com essa nova ordem organizacional. Né? Exato. Então, assim, quando a gente pensa como é que, né, a gente vai se reinventar, ou como as organizações vão continuar sendo relevantes, né? E pensar o pós-Covid, ou o durante o Covid, ou o como que a gente enfrenta o daqui para frente, a gente está falando então de uma transição. E como toda transição, o bebê ele não nasce andando, né? Uhum. Ele precisa engatinhar primeiro, ele precisa entender que ele tem duas perninhas, que pode ficar em pé, que ele pode segurar nas coisas e tudo mais. Então, o que eu penso, o Rafa, e aí é engraçado que hoje eu estava falando sobre isso com esse grupo que eu falei que eu estava de manhã, a gente estava trabalhando esse lugar do quanto que a gente precisa olhar para as decisões que a gente toma e pensar, será que elas estão sendo tomadas pensando no presente ou no futuro? Será que elas estão sendo pensadas para o agora ou para o depois, né? Uhum. Nesse lugar da construção do foco triplo, né? E exatamente isso. Pensar em maneiras, em métodos, em abordagens que te ajude a fazer essa transição é muito importante. Porque não vai adiantar você querer que seu líder, de uma hora para outra, que veio de uma cultura totalmente diferente, industrial, pesada, tá, não sei o quê, comece a escutar as pessoas desse lugar inteligente, com empatia, com abertura, com conexão, de uma hora para outra. Não adianta. Uhum. Isso tá no DNA dele ainda. Então, assim, como é que a gente pode ir criando, fortalecendo os músculos da perna para que a gente comece a caminhar? Então, o que a gente faz é isso. A gente trabalha num lugar onde a inteligência coletiva, ela é fundamental. Então, eu preciso olhar que, assim, o líder já não é mais o líder que precisa, que tem o saber, que tem que dar resposta para tudo, né? Você precisa olhar para que todo mundo ali pode solucionar aquilo. Se eu juntar
pedacinho desse, um pedacinho daquele, a opinião daquele, aquilo outro, não sei o quê, eu consigo ter uma solução muito melhor. Então, como é que eu posso fazer, que método, que forma, que jeito, eu posso juntar? O meu cliente sabe muito. Como é que eu posso envolver meu cliente? Uhum. Acho que um dos nossos clientes entrou aqui, o Bruno, ele entrou, assim, ele precisa estar junto, na mesa, ajudando a resolver o problema. O meu fornecedor precisa estar comigo discutindo o meu problema. E aí Então, a gente precisa de uma ter atitude facilitadora no processo, né, que você está trazendo, né? Exato, Você tem que exato. acreditar profundamente que a melhor solução para o problema, ela está na construção das opiniões de todo mundo, e não só, de repente, na do líder, que tem um pouco mais de experiência e tal, mas não necessariamente ele tem a visão, ele tem uma visão muito particular, que somada a outras visões vai dar uma solução mais robusta, né? É exatamente isso que os métodos de diálogo, que as abordagens, que as ferramentas, os processos de diálogos fazem. E como é que a gente trabalha isso? Não dá para como é que eu vou saber o que o outro sabe? Como é que eu vou saber o que o outro pensa? Como é que eu vou saber? Eu preciso perguntar. Uhum. Por isso que as perguntas, elas têm um lugar tão especial nessa construção do coletivo, da colaboração, da solução criativa. Elas abrem espaço para o não saber, onde eu encontro caminhos que eu não pensava antes, que eu nem sabia que eu não sabia, entende? Então, as perguntas, eu digo que assim, é um grande superpoder que todo mundo pode ter e pode usar e pode aproveitar, sabe? Então, fazer essas conversas, né, esses diálogos, usando a inteligência coletiva, usando as perguntas, criando uma sistemática que de verdade ajude, estruture, né, e dê produtividade, dê eficiência, é o que a gente mais faz. Então, por isso que é tão legal, assim, que a gente realmente co-constrói. E é tão bonito ver, né, Maga, quando a gente oferece isso para os clientes e você vê às vezes que as pessoas chegam, né, para uma atividade ou para uma reunião super formatadas, receosas um com o outro, né, meio com medo, e aí você cria esse ambiente, traz a metodologia para as pessoas começarem a praticar, e daqui a pouco a vibração do grupo muda, porque as pessoas se reconhecem como humanos, as armas caem, né? E aí a vulnerabilidade vem, e ao mesmo tempo a coragem de olhar de ângulos diferentes, de uma forma diferente, de ousar um pouco mais, né? As pessoas se reconhecem num outro lugar. E aí é bonito de ver, né? A mágica acontece, né? É verdade. Transforma realmente, né? Transforma tanto quem tá vivendo aquilo e transforma o processo, né? Acho que transforma tanto o caminho quanto quem está caminhando, né? Então, isso que é muito bonito, assim, de ver. Porque eu vou ser muito franca com você, assim, a gente não tem uma super... Não, o que a gente usa é o que a gente tem de mais primitivo, né? Uhum. Que são as emoções, que são o nosso saber, a nossa intuição, o que o ser humano pode oferecer para o outro ser humano. E aí você falou, né, dessa coisa quando um junta com o outro, que é essa coisa da interdependência, né? Então, eu só vou poder ser o melhor que eu puder ser quando você for o melhor que você puder ser e vice-versa. Uhum. Então, como é que a gente faz, como é que a gente cria esse ambiente para eu conseguir saber que se você cresce, eu também cresço, se eu cresço, você cresce, e a gente juntos pode criar um lugar onde a gente possa se olhar, se ver, se ouvir, né? Se aceitar e reconhecer e ser acolhido, enfim. Bonito então, isso. acho que essa é a beleza. Isso é muito... mobiliza, assim, demais. E aí, talvez, dentro dessa nova ordem organizacional, né, finalmente a gente vai começar a ver com mais frequência ambientes organizacionais de real desenvolvimento, né, onde as pessoas realmente encontram esse lugar de aprendizado constante, esse lugar de desenvolvimento humano, né, não só o técnico, porque o técnico já de muito tempo,
mas o desenvolvimento humano. A gente a gente vai poder entrar em organizações e sair melhores pessoas, emocionalmente falando, né, com muito mais consciência sobre si, com muito mais consciência sobre o mundo, sobre o outro, né, e as pessoas vão querer estar nesses lugares como verdadeiras escolas. É isso que eu penso, assim, que essa nova ordem organizacional, e isso tudo passa por isso tudo que a gente está falando, né, do diálogo, né, do envolvimento, da interação entre as pessoas, né, e da construção coletiva cada vez, inclusive indo para fora, como você trouxe, né, envolvendo clientes no processo decisório, envolvendo fornecedores, envolvendo comunidade do entorno, envolvendo entidade, enfim, né? Essa é outra beleza que eu acho que a gente faz parte dessa nova ordem organizacional, sabe? É sair daquilo que está pré-estabelecido. Então, assim, você é meu fornecedor, você está sendo pago para oferecer aquilo que eu estou comprando. Acho que isso já, desse novo contexto, cara, você é meu parceiro. Se eu estou com um problema, esse é teu problema também. Então, como que você pode me ajudar a resolver? E sentar na mesa, e a gente tem vivido projetos incríveis em relação a isso, sabe? Que legal. Vamos juntar cliente, o cliente que não gosta do meu produto, ou o cliente que nem sabe que eu tenho um produto para oferecer. Sim. Assim, vamos nessa, vamos conversar com esses caras, vamos entender o que eles pensam. Que demais. Por quê? E aí, quando eu me abro para isso, é lindo demais. Lindo Porque aí demais. eu começo a saber, eu começo a olhar para coisas que eu nem imaginava que eu poderia ouvir. Que lindo. E aí eu entro nesse lugar do peraí, tem mais coisa aí. Então é muito legal, assim. Eu acho que a Karine escreveu aqui, né? A gente realmente trabalha com essa coisa da habilidade do ser humano, né? Então, assim, é escutar, é falar, é perguntar, é se conectar, é construir junto, é colaborar. Como é que a gente faz essa colaboração? Agora, o que eu penso também é que, assim, não adianta a gente ficar falando disso se a gente não consegue olhar para isso como um processo. As pessoas não vão de uma hora para outra achar que isso é pronto, agora então vou fazer isso de uma vez. Não, eu preciso assumir que eu estou numa transição. E eu preciso me colocar nesse lugar de, peraí, deixa eu me fazer algumas perguntas. Deixa eu fazer perguntas para o meu cliente. Deixa eu fazer perguntas para o meu sócio. Deixa eu fazer perguntas para o meu acionista. A gente tem que se colocar nesse lugar de vulnerabilidade e achar que a gente já sabe, achar que a gente vai fazer, que vai achar a solução, então não sei o que, sem se questionar, vai colocar a gente no lugar de fazer mais do mesmo. E o que o mundo está pedindo, na minha visão, é fazer diferente. Sensacional. Magali, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que o tempo é rei, né? Já dizia Gilberto Gil. E já chegou? Faltam 2 minutos para acabar o nosso tempo aqui no Instagram. Quando a conversa é boa, voa assim, né? Socorro! Socorro! Então, assim, eu vou te fazer uma última pergunta muito rápida. Olha lá, começou a contagem regressiva, isso me mata. 2 minutos. A vida como uma obra de arte. O que é uma vida vivida como uma obra de arte para você? Nossa, Rafa, eu acho que é se permitir. Nossa, que pergunta complexa essa. Pô, super fácil. Eu acho que é você se permitir se conectar com um divino, assim, que vai pintando e que vai trazendo a cor, e que se você tiver conectado com isso, você vai conseguir olhar a beleza das cores, a beleza da vida, assim, sabe? E vai conseguir tirar o melhor que ela pode te oferecer. E eu acho que isso tem que estar associado com essa conexão que é paralela. Estava até lendo Jung, que fala, antes da gente entrar, né? Encontrar consigo mesmo, se tornando cada vez mais si mesmo, sabe? Uau! E esse si mesmo que o Jung fala é esse lugar também de você estar em contato com esse arquétipo da alma, né? Com o divino, com Deus, na minha visão. Então, Lindo, isso. Maga.
Maga, querida, muito obrigado. Foi demais essa conversa, cara. Ai, que delícia Que esse demais. papo, Rafa. Você vê, passou 1 hora, a gente nem viu. E a Obrigado gente demais. nem tomou vinho, né? Pois é. Acho que a próxima vai ter que ser ao vivo em cores com vinho, né? Vamos. Querida, se cuida aí. Muito bom falar com você. A gente vai se esbarrando pela vida. Sucesso. Tá bom, querido. Ó, estamos juntos e entrelaçados. Com certeza. Beijo enorme. Gente, Obrigada. obrigado pela Obrigada. audiência. Segunda que vem